Nesta edição, a ditadura da toga no Fazendão coleciona 8 presos políticos. A peste chinesa continua recheada de fake news e covidão. Os gafanhotos não descansam a caminho do Brasil. Mais uma etapa concluída na transposição do Rio-São Francisco. A lista dos 13 senadores a favor do esgoto a céu aberto. Na Band, casa de enforcado não se fala em corda. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília. Em mais uma demonstração de truculência desnecessária, o infame Supremo Tribunal Federal, a perene vergonha nacional, por meio do seu censor-mor, o sinistro Lex Luthor de Moraes, mandou prender o blogueiro Oswaldo Eustáquio por supostos atos antidemocráticos. Agora são 8 os presos políticos no Fazendão. Apesar dessa trágica situação, a ordem do sinistro Lex Luthor de Moraes se encaixou perfeitamente no FEBEAPA, o festival de besteira que assola o país. Segundo o mandado de prisão, Oswaldo Eustáquio estaria defendendo, abre aspas, a ruptura institucional de maneira oblíqua, fecha aspas. Eu tenho certeza de que Stanislau Ponte Preta, lá do outro lado, deve estar dando gargalhadas enquanto tenta entender o que é essa tal de ruptura institucional de maneira oblíqua. Enfim, e por falar nesta soturna figura, chega a notícia de que o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, comandado pelo crápula do bem Roberto Jefferson, apresentou notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra Lex Luthor de Moraes, com acusação de abuso de autoridade. O PTB encostou Moraes na parede, alegando que ele violou o artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade ao não permitir que os advogados dos investigados no inquérito das fake news tivessem acesso integral aos autos do processo. Além disso, o sinistro ainda teria mentido em sua conta no Twitter, afirmando exatamente o contrário, o que configura fake news. E se for aprovada a lei que proíbe fake news, isso vai significar que nós vamos ficar livres do horário eleitoral? Na fronteira da peste chinesa vem a notícia de que um levantamento feito pelo G1 revela que os governadores estaduais compraram 7 mil respiradores durante a pandemia e só receberam 44% deles. São vários os contratos emergenciais sob suspeita. Os preços por cada aparelho variam de 40 mil a 226 mil reais. E nesse meio tempo reinam as fake news sobre o tratamento do coronavírus. A CNN, veja ao lado, saiu dizendo que o Hospital Albert Einstein proíbe receita de cloroquina e que a direção do hospital afirma que o medicamento não reduz a mortalidade. Caso crasso de fake news. Todo mundo sabe que a hidroxicloroquina não funciona com pacientes em estado grave. E o hospital também, já que estaria mantendo o tratamento precoce dos sintomas com o coquetel de hidroxicloroquina, azitromicina, zinco e vitaminas D e K, sem falar na ivermectina. Enquanto isso, em Minas Gerais está sendo testada uma vacina feita à base de queijo. Ela já funcionou em 50% dos doentes, porque o queijo é meia cura. E agora, uma nota emitida pela OMS, a Organização Mundial dos Sem Noção, ou da sacanagem, se você preferir. A OMS recomenda não recomendar as recomendações que foram recomendadas na semana passada antes de qualquer outra recomendação. Todos devem ficar de olho para escolher a recomendação certa e não recomendar o que não foi recomendado. Como disse um amigo meu, a OMS é uma Dilma em forma de organização. Finalmente foi aprovado o Marco do Saneamento, uma importante peça legislativa que pretende universalizar o acesso à água tratada e à coleta de esgoto por meio da entrada de empresas privadas no setor. No entanto, 13 senadores, veja só que número cabalístico, 13 senadores votaram contra a nova lei e a favor do esgoto a céu aberto, na porta das casas das pessoas mais necessitadas. Aqui vão os nomes e os rostos desses 13 cabeças de bagre esquerdoides, para que você se lembre deles na hora de votar e marque outro nome mais comprometido com o seu bem-estar e com a sua segurança sanitária. Sérgio Petecão, do PSD do Acre, Randolfo Rodrigues, o popular menino DPVAT da rede do Amapá, Jacques Wagner, Petralha Baiano, com longa folha corrida, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão,
Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, Paulo Rocha, o eterno mensaleiro Petralha do Pará, Humberto Costa, o vampiro Petralha de Pernambuco, Jean Paul Prates, Petralha do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, Paulo Paim, o embusteiro Petralha do Rio Grande do Sul, Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, e Rogério Carvalho, Petralha de Sergipe. E por falar em água, hoje foi inaugurado mais um trecho da transposição do Rio São Francisco, lá no Ceará. A ideia da transposição persegue os governantes desde o século XIX, no Império, e agora vai se tornando realidade pouco a pouco. Os governadores do Ceará e Pernambuco foram convidados para a cerimônia, mas, claro, recusaram. Não quiseram testemunhar a recepção dada pelo povo nordestino ao presidente da República. Devem também ter sentido vergonha, embora não saibam o que é isso, porque a promessa Petralha era a de transposição estar pronta há tempos, o que não aconteceu porque desviaram a verba para realizar obras gigantes de infraestrutura em países comunistas amigos. Após a nomeação do novo ministro da Educação, o presidente Jair Bolsonaro, amigo do deputado Hélio Negão, aguarda pacientemente o mimimi da turma da lacração vitimista. Afinal, é um absurdo um presidente racista e homofóbico nomear um ministro negro. Será que a turma vai gritar "ele não" para o novo ministro? Você sabe, não se fala em corda na casa de enforcado. Na Band enforcada pelos chineses, Luiz Ernesto Lacombe e toda a equipe do programa Aqui na Band foram postos para fora depois que a atração resolveu fazer um debate crítico sobre o comunismo chinês. Uma notícia lamentável, já que o programa era um dos poucos com discussões reais, sem o viés distorcido da esquerda. Os gafanhotos que estão na Argentina seguem sua rota a caminho do Brasil e, inclusive, já teriam solicitado audiência com seus colegas, os servidores públicos Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que presidem, respectivamente, a Câmara e o Senado. O difícil vai ser ver a cara desses gafanhotos quando eles chegarem ao Brasil e descobrirem que os Petralhas e a Globo Lixo vieram antes e destruíram tudo. Foram quase 20 anos de gafanhotagem explícita em que foram devoradas centenas de bilhões de reais dos brasileiros. Essa turma que está chegando agora, em comparação com os gafanhotos Petralhas, se parece mais com uma nuvem de libélulas. Veja só o chefe do bando de gafanhotos Petralhas. Por falar na Globo Lixo, o jornal Funeral deve ter perdido essa manchete. Porteiro do condomínio diz que Bolsonaro cria gafanhotos há 20 anos. Agora você vê como vai esse mundo. Pandemia chinesa, terremoto mexicano, gafanhoto paraguaio. Já imaginou se o Brasil solta seus políticos planeta afora? Aí esse mundo vai ver o que é praga de verdade. E do Rio de Janeiro vem a notícia de que o advogado Fred Wassef finalmente admitiu que escondeu Fabrício Queiroz em sua casa. O Wassef, que incorporou o caboclo Jânio Quadros, diz agora que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi ameaçado por forças ocultas. E mais uma coisinha. Jacques Lacan, um psiquiatra francês que foi considerado o psicanalista mais controvertido desde Freud, disse o seguinte: você pode saber o que você disse, mas nunca o que o outro escutou. Até a próxima.